Às vezes eu me pego assim pensando, né? Por que eu não vou embora daqui? Por que entre todos os países do mundo eu escolho ficar aqui no Brasil? Ainda mais em São Paulo, essa cidade caótica. E ai, que saudade de viajar, né? Como eu amo viajar. Eu sou tão feliz quando eu tô viajando. Imagina você viver a vida viajando, sem precisar escolher só um lugar para morar. Tem vida mais perfeita e dos sonhos do que viver viajando e quem sabe ainda trabalhando. Sei lá, de repente fazendo um programa de viagem, assim, já pensou? Que sonho, né? Quantas vezes você aí já pensou sobre isso ou já falou sobre isso? Mas quantas pessoas você conhece que tiveram essa coragem e se jogaram aí mundão afora? Bom, eu conheço duas. E para falar sobre essa vida dos sonhos e saber se ela é dos sonhos mesmo, a Diana e o Léo do Couple of Things são os meus convidados do episódio de hoje. E estamos aqui com a nossa plateia maravilhosa! E aí, gente? Penso, logo sigo o baile. Oi, queridos! Tudo bom? Tudo e vocês? Tudo ótimo também. Super obrigada pelo convite. A gente está bem animada para conversar com você hoje. Ai, e pensar em existir e seguir o baile. Tem alguém que segue o baile bem, são vocês dois, né? Cara, eu acho tão bonito o nome, porque apesar dos pesares, tem tanta coisa boa acontecendo que eu acho que temos muito mais motivos para seguir o baile do que deixar de bailar, viu? Tem até uma frase que uma vez a minha mãe colou no espelho do meu banheiro quando eu morava na casa dela. Se tiver tempestade, aprenda a dançar na chuva. Era uma coisa assim. Tudo depende do ponto de vista e da forma que você escolhe as suas ações e tudo mais. Bom, queridos, eu falei, né, um pouquinho desse sonho que eu tenho e que eu acho que é um grande sonho de muitas pessoas e que vocês são duas pessoas que eu conheço que tiveram coragem de realizar esse sonho. Eu queria que vocês contassem um pouquinho do projeto de vocês, né, porque eu falei Couple of Things e às vezes as pessoas não conhecem, então eu queria que vocês explicassem um pouquinho isso daí. Couple of Things a gente fala que é um duo coletivo, porque somos dois, mas a gente sempre abraça mais pessoas para se juntar às nossas propostas. É um duo coletivo de criação, de filmmaking, de ideias, de projetos, que a gente basicamente viaja, né? Ou não necessariamente viajando, né? Mas a gente cria nossas séries e nossos projetos e nossas ideias e faz elas acontecerem, tentando usar ao máximo a nossa criatividade, explorando a colaboração para a gente conseguir os resultados que a gente quer. Na verdade, tem uma coisa que é super importante, que beleza, somos um duo coletivo de artes visuais, mas onde gravamos? Onde é o nosso estúdio? Qual é a nossa locação? E a gente decidiu não ter uma fixa, a gente decidiu, de fato, usar o mundo como cenário. Então, por isso, essa característica itinerante que a gente tem. A gente tem duas séries que estão hoje sendo exibidas no BIS e no Multishow, que é a Volta ao Mundo em 80 Videoclipes e Videoclipers. E a gente tem um outro projeto lindo chamado What If Collab, que foi o último que a gente gravou pré-pandemia, terminou em dezembro do ano passado, de 2019. Vai voltar para o Now agora e tá na web também. E é engraçado, né? Porque até eu participei durante a quarentena, a pandemia, enfim, vocês estão fazendo um projeto super legal, né? Que são 40 perguntas na quarentena por 40 dias, né? E eu fui uma dessas pessoas, um desses 40 dias, né? Que a gente nunca se conheceu pessoalmente. Todas as vezes que a gente interagiu foi virtualmente. Mesmo sem quarentena, mesmo sem pandemia, né? Porque vocês estavam viajando e às vezes que a gente interagiu foi entrevistando vocês por causa do que vocês fazem. Foi muito legal porque eu acho que quando eu entrevistei vocês estando na MTV, vocês estavam produzindo esse projeto dos clipes, né? Dos 80 clipes. Foi nosso primeiro projeto, a Volta ao Mundo 80 Videoclipes. Legal. E eu lembro que... Eu nem lembro onde vocês estavam. Vocês lembram? Eu lembro perfeitamente. A gente estava em Berlim. A gente estava na Alemanha. Era o segundo país? Terceiro país. Quarto, na verdade. Né? Tirando o Brasil, que a gente estava começando o projeto ainda. Eu lembro perfeitamente que a nossa internet não era muito boa, aí a gente não tinha uma mesa muito boa, então eu lembro exatamente que a gente fez um cenáriozinho assim para poder fazer a entrevista. Foi muito legal. Esse projeto começou há 5 anos, é isso?
Foi 2015, exatamente. Foi em março de 2015 que a gente estreou o projeto no ar. Tanto o projeto, a série, A Volta ao Mundo em 80 Videoclipes, quanto o projeto pessoal e profissional da Diana e do Léo, Couple of Things, exato, foi 2015. Antes disso, eram que pessoas? O que vocês comiam? O que vocês faziam? O que vocês, né? Onde vocês dormiam antes desse projeto? Éramos pessoas muito diferentes do que somos, porém, eu acho que a essência era já o que é hoje, né? Fiz rádio e TV na FAP, depois eu fui estudar cinema e eu trabalhava em TV. Eu era produtora de conteúdo / criação de programas de TV. Eu fiz vários realities, né? Então, até esse momento que a gente resolveu virar Couple of Things, trabalhava como produtora independente, né? 6 meses no projeto, 6 meses no outro, pingando de lá pra cá, rezando pra conseguir um freela, aquelas coisas malucas, mas sempre nos bastidores, nunca na frente das câmeras. Eu era diretor de programas de televisão também, então eu me formei também em rádio e TV. Eu tive uma carreira fazendo outras coisas até me tornar diretor na TV Cultura. Eu comecei dirigindo várias coisas por lá, aí depois passei por MTV, por History, por Nat Geo, pela Endemol, dirigi umas coisas para Globo. Quando eu estava dirigindo um formato para o History Channel, foi quando a gente decidiu dar essa troca, essa mudada de vida. Aliás, a gente se conheceu trabalhando na estrada, né? Porque a gente se conheceu durante um reality. Essa era a minha próxima pergunta. Podem contar a história, por favor. A gente estava em 2012. Fim de 2012, fui chamada finalmente para trabalhar com roteiro, que era o que eu queria fazer. E eu era assistente de criação da Fazenda, na Record. A Fazenda, ela não fica em São Paulo, não ficava, né? Na época, ela ficava em Itu. Então, toda a equipe ia morar num hotel durante 3 meses, durante o período de gravação. E aí, foi lá que eu ouvi falar que tinha um dos diretores que era muito gato. E aí, eu falei, esse rapaz aqui, o diretor gato. E aí a gente se conheceu aí, mas só fazendo um mini adendo, coincidências da vida, depois a gente foi descobrir que o meu pai é professor e o meu pai deu aula pro pai do Léo na faculdade. Mentira! Juro. 2 vezes. Quando meu pai entrou na faculdade com 18 anos e depois quando meu pai, 20 anos mais tarde, trancou o curso e foi finalizar esse curso, pai de Diana, também ainda era professor, e meu pai, coincidentemente, foi ter aula com ele de novo ali. E foi esse o chaveco do Léo, entendeu? Pra cima de mim. Nossa, que maravilhoso! Ainda bem que tinha essa pauta aí, hein, Léo? Me ajudou muito. Foi isso aí que ele veio, foi esse chaveco dele. E a gente meio que já se conheceu fora de casa, porque a gente estava morando num hotel, então a nossa casa começou existindo pela estrada. Sim, e era quase um reality mesmo, né? A equipe inteira num hotel em Itu por 3 meses, trabalhando 24 horas, né? Porque imagina, nesse esquema você só trabalha, né? Trabalhar e viajar e passar o tempo inteiro falando de trabalho nunca foi uma coisa muito distante da nossa vida, né? Sim. Que é o que hoje a gente vive hoje. Sim. Bom, aí vocês já estavam juntos, 2012, aí foi lá, 3 anos depois, chegamos em 2015. Vocês dois tinham, então, uma carreira sólida no audiovisual, que é uma coisa difícil aqui no Brasil, né? De você entrar no meio de televisão, você conquistar esse espaço. A gente sabe que é uma panela, todos os meios são. E vocês estavam nas panelas de vocês, respectivas panelas. Como é que foi essa virada de chave de vamos largar tudo e vamos fazer o que a gente está a fim de fazer? Em que momento que vocês, primeiro, tiveram essa ideia, né, de fazer esse projeto ao redor do mundo e em que momento vocês falaram vamos? Foi uma coisa rápida ou fizeram pensar um pouco? Deu medo? Conta aí. Eu acho que tem 2 motivos principais. O primeiro, a ambição artística, que já estava sendo esse monstro da ambição artística dentro da gente começava a ficar descontrolado. O que eu quero dizer com isso? Trabalhando em televisão, fazendo séries para os canais, você obviamente tem certas limitações, porque são conteúdos que têm que se encaixar na grade de programação dos canais, são formatos que são
globais, você não tem liberdade de mudar tanto. Então, você é uma pecinha dentro daquela grande equipe, né? Então, isso estava acontecendo com a gente. Então, aos poucos, eu e a Diana também estávamos, cada um na sua, começando a ter vontade de experimentar mais, ser um pouco mais autoral nas coisas que fazia. Então, isso era uma coisa. E a outra coisa, que eu acho que foi o outro start, que foi o mais... Foi o que empurrou a gente do precipício. Foi o gatilho, de fato foi o gatilho. Foi uma viagem que a gente fez de férias, um ano antes de começar nossa série e esse nosso projeto. 2014, foi em março de 2014. A gente conseguiu casar nossas férias. Raro, né? Freelancer conseguir casar férias. Super. Não era férias, no meu caso era desemprego dele, ele conseguiu férias, a gente foi. Entre safra. E aí, a gente decidiu fazer uma road trip pelo sul dos Estados Unidos, porque a gente gosta muito de música, e a gente decidiu fazer essa road trip saindo de Nashville e descendo até New Orleans. É uma viagem super legal, dá uns 1.000 quilômetros, mas a gente foi parando todo dia em uma cidade diferente, visitando as cidades da música. Então, Nashville, country e... rock. Também hoje, mas é basicamente country. Aí vai para Memphis, que é rock. Aí vai para Clarksdale, no Mississippi, que é blues. Vai para New Orleans, que é jazz. Então foi uma viagem muito inspiracional. A gente visitando muitas coisas bonitas e conhecendo muita gente legal. Então a gente ia meio que se jogando, parando em cidadezinhas. Putz, vamos dormir aqui hoje? Vamos. Então também foi uma coisa muito... Foi seguindo o baile, sabe? Foi indo, tipo, beleza, tá gostoso, vamos ficar. Então a gente tava muito entregue ao destino e ao acaso, basicamente. Que isso, Exato. um parênteses aí, já é uma coisa bastante corajosa, né? Porque eu conheço pouquíssimas pessoas que têm esse desapego e esse descontrole mesmo de topar fazer um negócio assim, né? Muitas pessoas da planilha da viagem, das reservas desde o Brasil, dos 12 vezes no cartão, e aí... Isso dificulta todo esse processo, essa vivência let it go, né, que vocês tiveram. Eu acho que não tem um jeito certo e errado, mas é que pra gente, né, o não planilhar a história faz com que ela possa ter caminhos diferentes. Então, ao longo dessa viagem, a gente viveu, a gente foi conhecer pessoas, a gente foi levado para casa de pessoas que a gente conheceu, a gente participou de Mardi Gras, de uma cidade aleatória, com os velhinhos, que depois levaram a gente para jantar. Existe uma adrenalina que o planejado não te entrega, eu acho, também. Para você ter ideia, a gente, no último dia de viagem, a gente chegaria em New Orleans e a única coisa programada era um voo que a gente tinha comprado de New Orleans para Nashville e daí sim, de Nashville, voltar para o Brasil com escala em outra cidade que eu não lembro qual era. Mas até no último dia a gente falou assim, cara, tá tão gostoso, não vamos devolver o carro, vamos cancelar essa passagem e vamos voltar dirigindo para aproveitar mais. Então, assim, é se entregando mesmo. Mas aí, respondendo a sua pergunta, foi essa viagem quando a gente voltou para o Brasil, né? A gente voltou meio que, beleza, para as nossas vidas e estava tudo bem, não tinha problema nenhum, mas de repente a gente sentiu uma falta, né? Uma ausência daquela estrada, daquelas vivências diferentes, dos desafios, dos perrengues. As duas coisas somaram, juntaram. Falta da liberdade que a gente estava sentindo na estrada uma semana antes e essa ambição e essa vontade artística de ter coisas autorais. A gente juntou tudo isso e criou uma série. Falou assim, não, a gente tem que fazer essa coisa acontecer. E bateu, sabe? Os dois ao mesmo tempo, e aí os dois dispostos, os dois sem medo, com coragem. Falou assim, vamos tentar então. E aí a gente começou a gente chegou no formato de fazer videoclipes, em plano sequência, a gente começou a formatar todo o projeto. Isso foi no comecinho de 2014. E aí a gente passou aquele resto do ano, que foi ano da Copa, foi ano de eleição, foi um ano catastrófico financeiramente para as empresas. A gente ficou tentando patrocínio. E a gente não conseguiu patrocínio. A gente nunca tinha feito isso, tá? A gente nunca tinha ido lá, oi, empresa, tudo bom? Olha o nosso projeto. A gente não tinha nada.
para falar que a gente ia conseguir fazer 80 videoclipes. A gente não tinha nada provando que a gente tinha a menor capacidade de atuar em frente às câmeras, nada. Mas a gente ficou tentando e todo mundo falava, meu, que projeto legal. Não. Importante, né? A gente não falou, mas que projeto é esse, gente? Então, que ideia que a gente criou? E a gente não começou pequeno. A gente falou assim, vamos fazer um projeto que una estrada, que una nossa ambição artística e música, que foi o que a gente acabou de viver na nossa viagem. E aí a gente criou um projeto chamado A Volta ao Mundo em 80 videoclipes, tentando usar o nome do livro do Júlio Verne, mas colocando o videoclipe no lugar. Então era um projeto super ambicioso, Fazer um videoclipe já dá um trabalho, aí vocês foram fazer 80. Muito bom. Então assim, aí precisava dar conta de fazer essa ideia, né? Porque era uma ideia complexa. Sim, e tinha a obrigação de ser cada um em um país ou não? Não, a meta era, a gente vai... Porque, além de tudo isso, não era que a gente ia gravar todos e depois a gente ia lançar. A gente ia gravar e lançar. Então, a gente, enquanto viajava. Sim. Então, toda segunda-feira, estreava um novo videoclipe no nosso canal do YouTube. E aí, a nossa meta era, toda semana a gente tinha que, no mínimo, gravar um videoclipe, né? Pra ir gravando e postando, gravando e postando. Então, a gente fazia assim, a média era 3 videoclipes, 3 semanas por país. Mas teve país que a gente ficou mais, teve país que a gente ficou menos. Então, ia dependendo da cena musical, do custo do país e tal. E aí, então, vocês não conseguiram esse patrocínio? Foram não, vocês por vocês? Olha, foi assim. A gente se apegou num trecho do livro do Amir Klink. Esse livro é demais. E esse livro é um livro que ele conta a história de como ele conseguiu construir um barco chamado... Paraty 2, que ele fez a circunnavegação na Antártida. Era dezembro, a gente tinha desistido de fazer essa série. Depois de 6 meses ouvindo nãos todos os dias, pessoas falando, um projeto muito legal, mas vocês não vão conseguir, porque vocês são loucos. E tudo bem, a gente pensou mesmo, falou assim, a gente deu um passo muito grande, vamos voltar para a televisão, vamos trabalhar por um tempo, a gente conseguir no futuro, a gente volta a fazer isso. Mas aí, nessas férias de dezembro, naquela semana Natal, Ano Novo, eu peguei esse livro, que era um livro que eu tinha ganhado há alguns anos do meu irmão, e eu não tinha lido ainda. Falei, vou ler esse livro. E numa das páginas desse livro tinha uma mensagem que era basicamente falando de uma etapa da construção desse barco, que o Amir Klink falou assim, eu já andei tanto e não tenho mais recurso. Tá, e aí, eu paro no meio e eu vejo aquela carcaça pela metade, ou já que eu tô ferrado, eu me jogo e termino? Então, ele tá falando sobre isso, e eu me vi naquela situação, mostrei pra Diana na hora, eu falei assim, a gente tem que continuar, vamos embora. E aí, a decisão virou o ano, a gente começou a se desfazer de tudo que a gente tinha, a gente usou aquele dinheiro, a gente se desfez do apartamento que a gente alugava, pegamos todas as economias, móveis, tudo. A gente foi se desfazendo de tudo mesmo, para poder ser itinerante. E aí, quando a gente tomou essa decisão, Lu, foi muito engraçado, porque as coisas começaram a acontecer. Muitas marcas que tinham falado não pra gente, foi quase que como assim, nossa, eles vão fazer, então eu quero estar junto. E 15 marcas vieram falar com a gente de novo, aí cada uma contribuindo com alguma coisa, juntamos com o que a gente tinha e aí a gente foi. Barco na água. No final das contas, a gente colocou todo o nosso dinheiro, a gente voltou sem um puto, mas pelo menos a gente conseguiu fazer 1 ano e meio na estrada, fazendo 80 videoclipes, que pra gente era o que importava, era sobreviver a isso. Tem várias coisas aí, né, que eu acho que são, assim, precisam de um sublinhado, né? Eu acho que uma é ter um ao outro, acho que essa validação do outro, né, de falar, vamos, embarcar na loucura é muito importante, né? Eu acho que fazer isso sozinho deve ser muito mais difícil. Então é muito legal isso da história de vocês, né? E topar, porque além de ser um risco da vida de vocês, profissional e financeira, também é um risco do relacionamento, né? Porque também você topar, largar, falar assim, vamos aí,
fazer esses 80 videoclipes e tchau família, tchau amigos, tchau todo mundo, sou eu e você aqui, até acabar, porque agora a gente se comprometeu, agora a gente juntou esses trapos, essas granas e esses 15 marcas estão nas nossas costas e a gente precisa fazer. Isso em algum momento gerou alguma ansiedade em vocês, algum medo, assim, sinceramente, né? Porque eu imagino que vocês deviam falar bastante sobre isso também. Como é que foi essa comunicação de vocês sobre essa parte um pouco mais pessoal mesmo? Porque não era só uma equipe, né? Vocês são um casal. Eu acho que para mim foi muito mais difícil do que para o Léo, porque eu sempre fui, dentro das categorias, né, no mercado, abaixo da direção. Então, eu sempre fui produtora, assistente de produção, assistente de direção, mas eu nunca estive no mesmo patamar da direção. E o Léo, sempre, há muitos anos, é diretor. Então, ele está acostumado a mandar ou a ter a palavra final. E eu não entendia que o meu papel dentro da dupla era igual a da dele. Então, eu sempre falava, eu queria debater, argumentar, discutir, mas eu acabava baixando a cabeça e falava, não, a palavra dele é a final. Então, demorou muito tempo, muito tempo, para eu entender que a gente era igual e que a minha palavra valia tanto quanto a dele e que eu tenho capacidades que ele não tem, ele tem capacidades que eu não tenho e que isso é maravilhoso e que a gente se completa, né? Porque em muitos momentos eu falava assim, puta que pariu, eu não sou igual a ele, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer isso. E aí eu fui entendendo, não, mas beleza, tá tudo bem, é ótimo, porque ele faz isso, né? Que bom, ele faz isso. Mas eu demorei pra virar essa chavinha, que eu acho que foi a coisa mais difícil que não é que afetou a gente, não afetava, porque a gente não tinha nem tempo pra brigar, porque era tanta coisa que a gente tinha que fazer que não dava tempo, né? Era muita coisa. Chegava um momento que eu falava, tá bom, vai, faz aí o que você quer fazer, eu vou fazer aqui o que eu quero, porque não dá tempo da gente ter dessa briga, não dá. Então, eu acho que para mim foi muito mais difícil de eu me entender como 50% da dupla do que para você ou qualquer coisa. Então, eu acho que isso afetou mais a nossa dinâmica para mim, né? E também tem uma coisa que a gente estava, naquele momento que a gente decidiu se jogar, com 2 anos de relação, sendo que quase 1 ano morando juntos. Então, metade desse tempo, desses 2 anos, morando juntos. Falando por mim, daí no sentido da relação pessoal, do relacionamento afetivo que a gente tem, eu acho que foi muito... o meu entendimento de quem é a Diana foi construído com esse projeto. Isso é muito... então, assim, eu não tinha a Diana, durante 5 anos era essa pessoa, começamos a trabalhar, agora ela é outra. Então, foi uma construção, e vice-versa, de quem é ele e quem é ela, a gente construiu junto nesse contexto. A gente talvez tenha tido uma certa sorte aí, que ninguém, eu pelo menos não me desencantei, eu me encantei mais, porque eram tantos desafios diários e tantos problemas que a gente ia enfrentando juntos e de alguma forma se complementando, né, e se ajudando, que no final, quando a gente voltou, sei lá, a gente não se desgruda realmente, né? Tem uma coisa que é tão interessante nisso, que é o seguinte, desde o começo do Couple of Things, em 2015, é um projeto de amor, é um projeto afetivo, nunca deixou de ser. A gente escolheu trabalhar com algo que a gente ama, e a gente conseguiu. Então, trabalhamos numa área que a gente ama. A gente decidiu estar um com o outro, porque um ama o outro. E quando a gente começou a fazer essa série, é isso que moveu a paixão pelo desafio, a paixão um pelo outro, a paixão por contar histórias com a câmera, a paixão pela música, a paixão pela estrada. Sabe quando é tanto amor que até você fala assim, difícil, vai dar errado, porque, ok, o amor às vezes você prospecta coisas e aí você se frustra. Mas também o amor, ele ajuda você a interpretar e se contentar com o pouco que você tem e fazer assim, não, se é isso que eu tenho, é isso que vale a pena. Então é muito bonita a história. Cada Fazenda. Cada Fazenda, por essa união. Eu penso todos os dias nisso. Eu agradeço mentalmente quem me indicou e quem falou bem de mim para a pessoa que me aprovou. É demais isso, né? Porque isso é tudo, né? Não tem como dar errado quando as coisas elas são movidas por isso que o Léo tá falando, né? Então isso é muito legal. E eu acho que também isso é outra coisa muito importante. As outras pessoas que eu conheço, assim, que de repente foram... Eu não conheço ninguém, além de vocês, que foram
sem base, né? Que foram vamos sair viajando, né? Que eu acho que é o mais legal dessa história, é o não ter a base. Eu conheço gente que foi morar fora junto, que falou, vamos sair daqui, vamos mudar de vida e tudo mais. Só que geralmente é numa situação em que um dos dois tem a oportunidade e o outro tá indo acompanhar. E muitas vezes dá errado, né? Porque é o que a Diana falou. Vocês dois estavam no perrengue ali juntos, né? Os dois tinham muita coisa para fazer, os dois tinham objetivos, os dois estavam trabalhando. Então isso não dá tempo para gastar com coisas que são desnecessárias, né? Então você acaba só construindo. Isso que eu acho incrível, e eu acho que de repente para quem gostaria de fazer algo parecido, é uma bela de uma dica, sabe? De estejam com propósito, né? Tenha um objetivo no que você está indo fazer. Porque às vezes essa coisa de vamos viajar ao mundo é muito romantizada, né? E eu acho que é um sonho realmente muito romântico, que realmente a maioria das pessoas já pensou. É diferente de você ter um objetivo para isso. Eu acho que por isso que é tão importante esse assunto, assim, sair um pouco da idealização. E isso para tudo na vida, né? Mas acho que nesse aspecto a gente fica muito sempre infeliz com a nossa vida e quer a grama do vizinho, né? E aí você romantiza a grama do vizinho e não vê o perrengue, que é o que vocês estão falando. Que vocês não foram lá tomar sol no verão europeu, né? Vocês estavam ralando pra caramba. E os dois, né? As pessoas falam, mas vocês foram no museu Bibibi? Não, amiga, não fui. Eu tava cavando buraco no deserto de Los Angeles. Eu não tava indo no museu. Mas uma coisa que eu acho muito importante que você falou, pra tudo na vida, assim. E a gente aprendeu, acho que isso fazendo sem querer. Chegou um momento que a gente entendeu isso, e isso virou meio que uma ferramenta nossa, que quando você tem um desafio e você compartilha esse desafio com alguém e põe uma pessoa com você para ultrapassar alguma barreira, isso une as pessoas. Então, assim, a gente tinha esse projeto, né, que nos uniu, enfim, que era o nosso desafio diário, mas para cada um dos mais de 100 clipes que a gente já fez até agora, o objetivo, o perrengue, era, meus amigos, a gente não tem verba para fazer o clipe, todos aqui queremos, não queremos. Então vamos fazer juntos, temos um perrengue juntos, que nos une, temos um desafio, pronto. Isso fez com que a gente conseguisse angariar ajuda de milhares de pessoas nos lugares mais remotos possíveis, porque você traz a pessoa para o seu problema e a partir desse momento vira um problema coletivo, sabe? Vira um desafio coletivo. Isso faz com que as pessoas se aproximem de uma forma muito mais rápida, muito verdadeira. E aí, depois dos 80 clipes terminados, o que aconteceu com vocês? Nossa, tanta coisa. Cara, é muito louco, porque a gente deu um salto sem saber onde ia cair. A gente nunca pensou o que vai ser daqui 1 ano e meio. Então, em março de 2015, a gente não falou, quando a gente voltar... O que vai ser setembro de 2016, outubro de 2016? Então, a gente voltou sem dinheiro, sem casa, sem trabalho, sem nada mesmo de garantias. A gente tinha acabado de acabar um projeto. Mas aí, Lu, a gente... Óbvio, na volta, quando a gente chegou aqui no Brasil, a gente se perguntava assim, e agora? O que a gente vai fazer? Vamos voltar à vida, aspas, normal? Cada um volta a frilar na área de televisão novamente? Quanto tempo deu todo esse processo? 1 ano e meio, tá? Foi exatamente 1 ano e meio. E aí a gente falou assim, não... A vontade de continuar fazendo projetos parecidos, os dois tiveram, mesmo com tanto perrengue que a gente sofreu e viveu. Tipo, morando na casa da minha mãe, sabe? Tipo, sem dinheiro pra sair. Né? Quando a gente voltou, sem dinheiro pra sair, porque a gente não tinha. Eu tava pegando frila de assistente de produção só pra ganhar, sabe, R$500 pra sobreviver um mês. Então a gente começou a pensar, e aí, vamos voltar para a área? Não vamos, queremos continuar fazendo projetos assim. Vamos alugar um apartamento para a gente morar? Não, porque nos acostumamos a viver itinerantes. Vamos comprar coisas, ter mais malas? Não, vamos continuar vivendo com uma mala cada um. 1 ano e meio,
mas assim, virou nossa vida e nossa perspectiva de vida ao avesso. Pra Exatamente. sempre, né? E aí a gente falou assim, não, essa é a nossa jornada. Vamos tentar sobreviver com esse modelo de vida. Então, pensa que louco. Não era mais o desafio profissional. Mudou tudo. Mudou a forma como come, mudou a forma como se veste, mudou a forma do que tem, mudou a forma como se mora, mudou a forma como se locomove. Tudo mudou. O projeto mudou tudo, literalmente. Isso é uma das coisas que faz as pessoas terem mais medo desse tipo de atitude. Porque eu acho que mesmo que não seja consciente, eu acho que no fundo a gente sabe o quanto isso é transformador. E aí dá medo demais, né? Você não tem a menor ideia de quem você vai ser daqui a 1 ano e meio. Mas olha como as coisas são. O quão legal é não ter uma vida planilhada também, que também pode ser legal. A gente tava cagado. Foi um começo de ano muito ruim pra gente, né? A volta. No final de 2016 e começo de 2017. Foi muito complicado. E a gente estava lutando para sobreviver, assim, e não sabia mais o que fazer. Só que o fato da gente ter dado essa volta ao mundo, gastado todo o dinheiro, quando a gente voltou e completou o projeto, as pessoas estavam falando da gente, tinham marcas falando da gente, foi aí que a gente emplacou um projeto com a Rádio Nova Brasil e a gente fez um projeto pelo Brasil de carro. Aí a gente, temos uma graninha para sobreviver um pouquinho. Aí a gente foi chamado para palestrar no TED, um TED atrás do outro, no TEDx. Então foi um em agosto, um em setembro. A curadora do TED gostou tanto da nossa história que ela falou, eu tenho 2 TEDs, eu quero vocês, um depois do outro. Eu falei, beleza, né? Vamos aí, ok. Aí depois disso eu fui chamada para apresentar o Rock in Rio. Aí, foi uma sequência, assim. Depois fui fazer a CCXP. Então, foi uma sequência de coisas que só aconteceu, que a gente nunca conseguiria prever, nunca. Mas só aconteceu porque lá atrás a gente resolveu falar, beleza, obrigada, Merklink, vamos nessa. E no sentido profissional, foi isso que a Diana falou. As ocupações foram aos pouquinhos, um projeto aqui, um projeto ali, a gente foi entendendo que ia ser daquele jeito que a gente ia conseguir construir o caminho para ter projetos grandes como esse de novo. E no sentido pessoal, também de estrutura de vida, né, da forma como vive, a gente também foi entendendo como sobreviver. Então, os Airbnbs ajudaram muito a gente. Esse conceito de morar é o que viabilizou a forma da gente viver durante todo esse tempo. Hoje a gente já começa a entender que tem outros caminhos, mas durante 2 anos era assim, vivendo 3 meses aqui em um lugar, 2 meses ali. A gente voltou no fim de 2016, enfim, 2017 a gente foi entendendo isso, que as coisas começaram a acontecer. Então, foi um ano assim que a gente foi se entendendo, né? Aí em 2018 as coisas começaram a andar, e aí foi em 2018 que a gente ficou, enfim, batalhando por vários meses e ouvindo vários nãos de várias emissoras. A Volta ao Mundo tinha sido feita para o YouTube, né? Ninguém quis comprar a ideia de pôr numa TV. E aí o Bis e o Multishow compraram a ideia, então a gente colocou ele no Bis e no Multishow. E aí a gente conseguiu de volta o dinheiro que a gente tinha gastado lá atrás para investir na Volta ao Mundo, entendeu? Demais, demais. É muito legal, gente. A história, como o Léo falou algumas vezes, é muito bonita, porque também tem uma coisa que, assim, eu não consigo, né? Eu fico sempre trazendo para um lado muito reflexivo e filosófico da parada. É mais forte que eu, mas tem uma coisa muito forte aí, que é o lance da jornada, né? Porque quando você desapega do fim, quando você desapega do resultado, você acaba focando nessa jornada, né? Que quando você vai fazer qualquer coisa de autoconhecimento, você vai ler qualquer livrinho de autoajuda, esse é um dos grandes conselhos, né? Você se preocupar com a jornada, como é que você vai construir essa história, né? E deixar um pouco as coisas acontecerem para que esses seus degraus aí vão te levar para lugares, como a Diana falou, que você nem imagina, né? Vocês nem imaginavam que isso podia se desdobrar. Na hora certa as coisas acontecem, né? Talvez naquela época vocês tivessem emplacado numa TV que não seria tão bacana como o Multishow e o Bis pode ser hoje para vocês. É tão sensível, né? A linha é tão tênue aí entre tantas possibilidades, né? E eu acho que, assim, esse resultado que vocês tiveram, ele pode ser adquirido de 1 milhão de formas, assim. As pessoas podem ter oportunidades assim
tendo uma vida planilhada e seguindo o rumo natural das coisas. Mas aí que tá a tua escolha de como você vai fazer essa jornada. Vai ser uma jornada mais aventureira? Vai ser uma jornada com mais risco? Vai ser uma jornada mais emocionante? Vai ter mais história para contar? Menos história para contar? Eu acho que essas são as grandes escolhas, né? Que a gente pode fazer na vida, né? E às vezes a gente não faz. Tem uma coisa que é uma palavra que a gente não citou ainda aqui, que diz muito e prova muito como a gente conseguiu chegar a esse tipo de vida, que é o minimalismo. Então, quando a gente fala de ter pouco, de não possuir mais do que necessita, que é um conceito muito, às vezes, quase inatingível para muita gente, ou quase, inalcançável para muita gente. Quando você entende, minimalismo significa ter só o que precisa e o suficiente para o dia a dia. Quando a gente conseguiu interpretar esse conceito e adaptar a nossa vida, tudo ficou muito mais fácil em termos de como adotar um lifestyle, um modo de vida fundamentado na estrada, fundamentado no mundo. Então, tem até uma coisa que você estava falando de risco, né? É muito mais fácil correr riscos quando você não tem nada a perder. Esse é meu ponto. Todos os nossos projetos são projetos colaborativos que a gente chama pessoas, né? E aí você estava falando dessa questão das pessoas, das pessoas às vezes não curtirem tanto a jornada, se preocuparem, se planejarem muito e acabam deixando talvez até oportunidades de viver fora da linha reta, né? E a gente, ao longo dos muitos clipes que a gente fez, a gente cruzou com muitas pessoas que a gente pedia coisas. Então, vamos supor que você, Luíta, você tem um apartamento super legal e alguém me indicou você e a gente precisa de um apartamento para gravar. Eu vou entrar em contato com você, eu vou explicar o meu projeto, vou te convidar para participar do projeto. No seu dia a dia, você nunca imaginar que isso vai acontecer, talvez você não queira um monte de gente estranha na sua casa. Se você falar, deixa eu talvez fazer uma coisa diferente, por que não? O por que não é muito legal. Tipo, por que não fazer isso? Acho que eu vou fazer. E você abre essa portinha para coisas inesperadas. Então, muitas pessoas que a gente encontrou durante o caminho têm as vidas delas certinha, planilhada, pessoas profissionais da área de comunicação, de televisão, que a gente falava, meu amigo, não tenho verba para te contratar, mas eu quero o seu talento. Você quer participar? E aí a pessoa tinha essa decisão. Não, eu só faço por dinheiro porque é a minha profissão, ou por que não? E muita gente falou do por que não. E no dia seguinte ela estava vivendo de novo a vida dela certinha, mas acho que com um novo olhar, sabe? Com um olhar fresco de, putz, às vezes é legal falar sim para coisas fora do meu eixo. E agora eu não posso deixar de perguntar sobre o futuro, né? Que eu acho que é uma curiosidade que vai surgir em todo mundo que estiver assistindo, né? Vocês pretendem ter uma base ou não falamos de planos por aqui? Não, a gente vai de pouquinho em pouquinho, na real. A gente sabe que até outubro a gente está onde a gente está agora, que é Florianópolis. Aí provavelmente mês que vem, né, nos próximos meses a gente vai começar a ver para onde a gente vai no final do ano. Aí a gente está tentando viabilizar novos projetos. Mas é isso, assim, a gente fica inventando coisa, porque a gente aprendeu que movimento gera movimento, então se a gente não estivesse movimentando, as coisas ao nosso redor também não vão se movimentar, apesar de estarmos quietinhos em casa, a gente fica fazendo movimentos. Os próximos planos é isso, a gente buscando novos projetos e tentando viabilizar novos projetos, ouvindo muitos nãos. A gente tenta colocar na nossa cabeça uma agenda de trimestres, então a gente passa um trimestre do ano criando um projeto e vendendo, o segundo trimestre realizando esse projeto, o terceiro trimestre criando um novo e o último trimestre realizando outro. Então a gente tem esse objetivo de vida, né? Nossa vida é bem planejada nesse sentido, precisa ser. Então a gente tem o objetivo de ter
duas séries filmadas por ano. A gente conseguiu isso em 2018, conseguiu isso em 2019. Esse ano tá super complicado, a gente ainda não fez uma série como a gente gostaria de fazer, por outras questões. Então, a gente pretende estender isso um pouco mais para o futuro, porque não dá para ser insustentável, né? A coisa tem que girar de uma forma sustentável pra gente. Total. E agora eu vou fazer a tia do pavê, tá? Vocês têm vontade de ter filhos? Eu não, ele sim. Esse é um assunto polêmico. Eu Porque teria... isso acaba passando pela cabeça, né? Com essa programação, como encaixar na dinâmica, né? Sim, eu teria, a Diana não, mas de qualquer forma ainda não é um motivo que separe a gente em termos de projeto de vida, sabe? Porque ainda eu acho que a sede e essa gana de estar na estrada com pouca coisa de responsabilidade ainda move mais. Então a gente ainda está no mesmo plano, assim. Não quis causar polêmica, tá, galera? Foi rapidinho, assim. Outra coisa que eu queria, então, pra gente fechar, né, e poder conversar com as meninas da plateia, e, na verdade, tem o meu quadro Penso Logo Pergunto antes, é um saldo geral. Queria que vocês respondessem a grande pergunta desse episódio, né, que é: a vida dos sonhos é um sonho mesmo? É. Sonho é aquela imagem que você tem quando você projeta algo que parece inalcançável, que parece impossível. Então, a minha resposta é sim. Para mim também. Porque a nossa vida dos sonhos é viver perrengue, é viver desafio. Então, o nosso sonho não é um sonho idealizado, é isso. Tipo, correr atrás para resolver problema, é estar sujando a mão no dia da gravação, é conhecer gente, é isso, é a jornada. O nosso sonho é a jornada. Ai, gente, é demais, porque vendo vocês dois falarem, é muito fofo, porque se eu tivesse naquele filme Divertidamente, seria muito Léo emoção, Diana razão, assim. É demais, gente, porque vocês... Porque a gente é o contrário. Você é emoção e ele é razão? Mas na fala não. Mas na fala não. O Léo, ele é todo... E você... vai pro chão, não sei o quê. E é muito legal de ver isso, porque... Eu concordo com a Lu, eu acho que é mais isso. Nossa, eu vejo porque é muito mais prático, organizado, direto, eu fico assim, ó, bobolhando, viajando, sonhando. Então a gente meio que, acho que cada hora é uma coisa, né? Em alguns momentos. Sim, depende do aspecto, né? Muito legal. Vamos agora, então, para o meu super quadro Penso Logo Pergunto. Tá. Se dinheiro não fosse uma questão, o que você faria da vida? Ridícula essa pergunta para vocês, né? Exatamente o que a gente faz hoje. Eu li essa pergunta, fiquei pensando, falei, gente, eu faria exatamente o que eu faço. Eu também continuaria fazendo exatamente o que eu faço. Qual você, Diana, escolhe? Série, livro ou filme? Série. Léo? Série, sem sombra de dúvida. Livro. Diana indica uma série, Léo indica um livro. Eu vou indicar uma série maravilhosa, muito bem feita, e ela é sensual, de te envolver na trama, é o The Leftovers, que é uma série da HBO. São 3 temporadas que acabam com você, mas te deixam... Mas pro propósito do programa, Penso Logo Sigo Baile, ela é muito relevante. E o livro que eu indico é o livro Serotonina, do francês Michael Houellebecq. É um livro que fala sobre o fracasso. A gente tende, nessa vida, a achar que isso é um defeito. A gente, às vezes, nem quer conhecer o fracasso direito. Quando passa por ele, já quer se desfazer. Quando, na verdade, são eles que fazem com que a gente consiga avançar para a vida. E, às vezes, até tem vida com mais fracasso do que com conquista. Então, eu acho um livro muito legal. São 300 páginas que você é jogado na vida de um personagem muito simpático, mas fracassado. E ter que lidar com aquilo nas páginas é duro, mas eu venci e eu indico para qualquer um. Se Diana pudesse bater um papo com alguém por 1 hora, que nem a gente fez aqui, quem seria e sobre o quê? E esse alguém pode estar vivo ou pode já ter morrido? Sentaria frente a frente com canecas de muito café com a criadora da minha série favorita, ela se chama Amy Sherman Palladino, que é a mulher por trás de Gilmore Girls e do Marvelous Mrs. Maisel. Eu realmente gosto muito de séries.
e eu sou apaixonada por ela, pelo trabalho dela, pelo raciocínio, pela criatividade. Então eu gostaria de sentar com essa mulher, tomando café e ficar 1 hora falando sobre como essa mulher criou todas as séries que ela criou até agora. Léo? Eu, vou ser polêmico, eu passaria 1 hora, se pudesse ser um papo muito sincero, com o Luiz Inácio Lula da Silva. Eu adoraria conversar com ele sobre os acertos, sobre os erros, sobre os equívocos. Ter uma conversa sincera com um ex-presidente da República que fez tanta coisa e seria muito interessante. É isso. Eu assistiria essa conversa. Eu também. Assistiria as duas, inclusive. Se Diana pudesse ir a qualquer show de música amanhã, assim, pode ser também de um artista vivo ou já falecido, quem seria? Ai, muita gente, mas eu falaria que eu gostaria muito de assistir o show dos Beatles. Muito. Deve ter sido uma... Mas assim, lá atrás, sabe? Na década de 60, aquelas meninas gritando enlouquecidamente. Eu queria ser uma delas gritando e dançando, sabe? Eu queria isso. Muito. Bom show. Eu adoraria estar num show com 3 artistas. Olha lá, roubou. De 3 gerações. Roubou. Gilberto Gil, Lenine e Thiago da Maglore. Um show dessas 3 pessoas, 3 cantores, artistas brasileiros que eu adoro. Então, para finalizar, que música que vocês escolhem para seguir o baile? Olha, essa aí demorou, mas a gente chegou numa que pode falar, meu amor, é Johnny Cash. E a música é Ring of Fire. Amei! Muito bom, gente. Muito obrigada. Vocês são realmente pessoas que me inspiram desde o dia 1 que a gente conversou lá atrás. E eu não vejo a hora da gente poder tomar esse café ao vivo um dia, viu? Iremos. A hora que vocês estiverem por aqui, isso tudo passar, vai estar na lista já. Quem quiser conversar, estamos sempre online. Sempre pode mandar mensagem, escambau 4, que a gente sempre responde. Obrigado pela oportunidade que você deu para a gente falar, porque a gente aprende muito quando fala também. Exatamente. É bom, né? Dá uma saudade, né? Voltar e falar um pouco da história. É gostoso fazer esse processo, né? Eu, por exemplo, aprendi que me pareço racional. Veja só. Viu? Estamos evoluindo, virando pessoas mais equilibradas. Olha que maravilhoso. Muito bem. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deem aquele joinha aí, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Quem estiver ouvindo a gente também no Spotify, nas plataformas de podcast, também sigam o podcast. E na descrição, tanto do podcast quanto do vídeo, eu vou deixar o Instagram da Diana e do Léo, o link da série para quem quiser assistir. E é isso, até o próximo episódio de Pensa Logo Siga o Baile.